satisfação, né, realizar essa coluna aqui presencialmente hoje com ele, Eberson Terra, e falando sobre um assunto que com certeza você que está aí no mercado de trabalho, ou você está nessa posição de líder, ou já esteve na posição de liderado, né? Vamos entender um pouquinho mais. Cerca de 8 em cada 10 profissionais se demitem do trabalho e citam como principal motivo a dificuldade de relacionamento com seus chefes. Essa constatação levou o nosso colunista, o Eberson Terra, a lançar o livro Manual Anti-Chefe. E para a gente entender um pouquinho melhor sobre este cenário, nós vamos conversar com o autor agora aqui no estúdio. Eberson, que satisfação recebê-lo aqui nesta segunda-feira para falar sobre este livro, Manual Anti-Chefe. Bom dia, Eberson. Bom dia, Karina. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. Hoje fazendo ao vivo aqui, né? Presencial, lançando o livro. Vamos bater um papo sobre liderança tóxica. Eu acho que esse é o grande sentido do livro. Pois é, né? Manual Anti-Chefe. Começa explicando pra gente aí essa relação entre líderes e liderados. Ela, de fato, é uma relação complexa? Eu acho que sim. Toda relação que envolve poder é uma relação complexa, né? A gente sabe que o liderado, ele tem o seu posicionamento. Às vezes, o liderado, ele tem maturidade, às vezes ele não tem. Mas a gente acaba dizendo que todo líder ele tem o poder nas mãos, né? O poder de transformar a vida de um profissional para melhor. E quando não tem mais jeito, infelizmente, ele também tem o poder de fazer a demissão, até mesmo para não contaminar o resto da equipe. Então, é sem dúvida nenhuma uma relação complexa em que os vieses pessoais de cada um não podem entrar na sala quando está fazendo uma análise, por exemplo, de comportamento, né, de performance, principalmente, se um liderado está performando bem ou não. Então, a gente precisa ser bastante pragmático. Por isso que acaba sendo difícil a vida de um líder tomar certas decisões. Por exemplo, demitir alguém. Pensando no sentido de que a gente está falando aqui tanto para, de repente, empreendedores. Ele é o próprio líder da sua equipe e o dono da sua empresa, não é mesmo? Talvez trocar ou substituir essa peça vai ser impossível, né? Essa peça do líder. Mas essa identificação, afinal de contas, ele pode, né, diante de uma liderança tóxica, estar comprometendo também o bom resultado da sua empresa. Inclusive, perdendo bons talentos que contribuem, de fato, com a empresa, porque ele não consegue ser um bom líder. E aí, como é que faz para detectar esse tipo de falhas? Bom, eu acho que todo líder precisa buscar, claro, através da educação, através de conversar com outras empresas, fazer benchmarking, entender onde ele pode estar errando. Quando a gente entra nesse caso específico em que o líder é o dono da empresa, talvez ele acha que sabe de tudo e ele tem maior dificuldade de ceder o poder. Eu acho que quando a gente fala de liderança tem um pouco sobre ceder o poder, de fato, você distribuir um pouco das competências e não centralizar tudo. E aí eu acho que tem muito líder que erra porque ele entende que para ele ceder poder, ele precisa primeiro enxergar no liderado obediência e não a maturidade. São coisas diferentes. Sim. E quando um liderado ele é obediente, quer dizer que ele segue de forma cega tudo que o líder fala, sem questionar o que o líder fala. E aí, muitas vezes sem melhorar processos também, né? Exatamente. Só fica reproduzindo aquele processo que pode ser melhorado. Pode ser aperfeiçoado, né? E um líder, ele acaba perdendo essa oportunidade para a própria empresa de melhorar através da diversidade. Todo mundo é diferente um do outro. Por mais que ele tente contratar pessoas mais parecidas com ele possível para não ter um atrito, a diversidade é importante para trazer melhoria de processo, etc. E ele, às vezes, não quer abrir mão daquele poder da decisão, né? Abrir mão da decisão. Eu tomo as decisões aqui. E aí a gente começa... Controlador. E a gente começa já a enxergar um ponto falho de liderança. Esse talvez seja o mais clássico dos erros de uma liderança. Centralizar poder. E quais são, né, esses tipos de liderança? Quantos tipos de chefes aí? Especialmente os que são considerados ruins, né? Porque você está falando manual anti-chefe. Exato. O livro, ele traz 10 arquétipos de chefes ruins. 10? Nossa, tem tudo isso. Eu tentei fazer uma brincadeira com os arquétipos junguianos, né? Então, a gente tem lá
os arquétipos junguianos são utilizados para um monte de coisa, para marketing, etc., para literatura, e eu trago então 10 tipos de chefes ruins, utilizando um pouco dessa sistemática de criação de arquétipos. Dá para resumir para a gente quem são esses perfis? Vamos lá, assim, eu não vou falar os 10, mas aí o pessoal tem que comprar o livro. Mas vamos lá, eu acho que o tirano é aquele é o mais comum, que é um pouco do que a gente estava falando aqui, da centralização de poder. Ele não quer perder o poder e por isso ele trata as pessoas mal. E ele tem essa sistemática de toda decisão é tomada por mim. Então, é aquele tirano, é o cara que está em cima do pedestal, né? Um outro muito comum é o politiqueiro. Aquele que faz a política do mal dentro da empresa. Aquele que se finge ser amigo de todo mundo, ser colega de todo mundo, mas ele está articulando para que só ele vença. Esse é um outro tipo. Tem o espalhador de promessas, que é aquele líder que fala assim, faz tudo o que eu tô pedindo, porque o ano que vem eu vou te dar um aumento e esse aumento nunca chega. Isso também é muito ruim, porque você cria uma certa expectativa muito grande. Sim. E às vezes aquela pessoa já tá até... Você mexe com o emocional das pessoas. Sem dúvida. E esse caso específico, às vezes aquela pessoa já está afadada a ser mandada embora. E o líder, ele acaba criando essa ilusão do... Aqui somos uma família, tem muito disso, né? Líder, não, aqui é todo mundo, a gente se abraça, a gente é uma família, mas ele tá olhando só pro lado dele, ele começa a fazer esse tipo de promessa que ele sabe que ele nunca vai poder cumprir. Nossa. E aí tem os outros 7, né? Mas tem muito caos aí, eu falo muito coisas práticas, né? Vivências. Exato, eu tô vendo que você coloca o exemplo do líder e coloca um caso prático também, né? Para ilustrar realmente sobre qual situação, né? Ou em que ambiente esse líder está operando ou não, né? Tem como reverter um ambiente que já está tóxico, Eberson? Eu falo bastante disso no livro também. Eu acho que nem todo líder ele é mal intencionado, ele tem má fé, né? Então, às vezes ele também está passando por um momento de pressão, por resultado. Claro. Ele também tem medo. E muitas vezes o líder com medo e sem inteligência acaba se equivocando emocional, ele acaba... tomada de decisão. Exatamente. Então, ele acaba tendo uma resposta àquele medo, tomando decisões e às vezes tendo comportamentos ruins em cima desse sentimento de medo. Claro. Então, claro, a gente percebe que um líder que tem essa tendência de explodir, por exemplo, na frente do liderado, de tratar mal um liderado, pode ser momentâneo, porque o momento não está ok. Mas, se ele vive na pressão, ele acaba internalizando aquele comportamento e ele já virou um líder tóxico de fato. E aí fica mais difícil de você reverter. Sim. Mas, de novo, assim como o liderado precisa de maturidade, o líder também precisa de maturidade. Ele precisa buscar isso, né? Como a gente falou no começo, através da educação. Ele precisa encontrar mecanismos, se capacitar e buscar essa inteligência emocional para que ele compreenda o meio que ele está inserido e ele não transfira essa ansiedade, esse medo, essa pressão através de opressão aos liderados. Né? Bom, a gente está falando do anti-chefe, que é esse líder que acaba, na verdade, prejudicando o bom andamento. Mas tem um perfil que seria um perfil ideal de chefe? Ou um perfil que lidera melhor, que consegue tirar melhor resultado da sua equipe? Eu acho que é aquele que tem transparência com a equipe. Porque transparência, para mim, é o nome do jogo. A gente não está falando de passar para a equipe tudo que ele sabe. Tem informações que são confidenciais, ele não pode passar para a equipe. Restritas, né? Mas ele precisa ser transparente. E quando a gente fala de transparência, mostrar onde o liderado está errando e falar a real necessidade da empresa. Eu preciso que vocês me ajudem nesse objetivo. E muito líder acaba centralizando também, além de ter o poder da decisão, acaba centralizando muitas informações e o liderado nem compreende por que ele está trabalhando, por que eu tenho que fazer essa atividade. E aí ele não se engaja. Ele está reproduzindo, mas simplesmente porque ele foi delegada a ele aquela função. E ele precisa receber no final do mês, mas ele não se apropria de uma missão, ele não entende por que a empresa, por que ele está fazendo aquilo e aonde vai contribuir com a empresa. Então, para mim, o líder principalmente tem que ter transparência. Claro, tem outras questões, respeito, obviamente,
Mas transparência, para mim, é o nome do jogo. Aham. Você fala ainda, né, sobre trabalhar em silêncio. Qual que é essa mensagem? O que que isso significa? O que que tem por trás desse comportamento? Então, todo líder que trabalha em silêncio, ele consegue transferir a boa cultura da empresa para os seus liderados através do que ele faz, não do que ele fala. E uma outra característica de um outro chefe ruim aqui dos 10 arquétipos, né? Eu falei exemplo de 2, 3, que é o microgerente, aquele que a cada 5 minutos fica perguntando se já terminou uma atividade e não deixa a equipe trabalhar. Esse é um exemplo claro de ansiedade na gestão que a gente precisa evitar. Então, trabalhar em silêncio saiba respeitar o tempo do outro, combine, faça combinados de prazo e não fique cobrando antes desse prazo. E muitas vezes a gente vê essa ansiedade extrapolando o limite e atrapalhando a performance da equipe, porque está todo mundo ali tendo que responder em que momento que você está na atividade. Você perde o processo para responder. Preencher relatório e fazer reunião. Tem muita gente que fala assim, cara, 80% do meu tempo tá em reunião de status e 20% é trabalhando. Então, não tem empresa que sobreviva com uma performance assim. Né? Então, pelo que você fala aqui, nesse trabalhar em silêncio, muito mais o exemplo da execução, né? E ter combinados. Você não precisa estar falando toda hora o que é para ser feito. Né? Muito legal. Everson, o livro já está disponível aqui, ele está lindão aqui na minha mão. O livro já está em todas as livrarias, inclusive aqui em Campo Grande. Quem ficou interessado, encontra onde? Vai ter lançamento oficial? Já teve? Vai ter, vamos lá. Quantos detalhes? Então, o livro está em todas as livrarias do país, inclusive em Campo Grande. Eu deixei alguns assinados na livraria Leitura do Shopping Campo Grande. E o lançamento oficial ele vai acontecer no dia 19 de novembro, a partir das 8, com uma palestra minha dentro do Café com Negócios, do Djan de Barros, nosso amigo. Dia 19 de novembro, então, semana que vem, a partir das 8 horas da manhã, a gente vai estar lançando o livro. Vai ter lá para comprar também na hora e eu vou estar autografando. Que demais. São quantas páginas? 240. Ele tem. Porque é muito caos e é divertido. É um livro divertido porque muita gente vai se identificar com exemplos práticos do que acontece na liderança. Que demais. Everson, parabéns. Muito obrigada. Obrigado por prazer, por antecipar para a gente aqui essa conversa, né? Esse assunto tão importante. E é isso, né? Esse manual anti-chefe, ele fala dessa reprodução do ambiente de trabalho, né? E que se você não está nessa posição de líder, está na posição de liderado. Exato. Ou já viveu essas funções, né, invertidas aí em algum momento da sua vida. Mas você falou 2 palavras aí que eu acho muito importantes, né? Educação e maturidade, né? Que a gente consiga ter um relacionamento melhor em qualquer lugar da vida, né? Mas no ambiente de trabalho, fundamental. Sem dúvida. E um ponto importante, eu trago essas informações dentro do livro, esses causos, mas é muito importante a gente tentar separar o que é um comportamento que às vezes é tóxico, mas não é caracterizado como assédio moral. Então é muito importante que todo assédio moral, que também hoje, apesar de a gente não ter uma legislação específica, pode ser considerado crime, que todo liderado que se sinta numa posição de ser assediado, que faça a denúncia, né? Mas nem tudo é assédio moral. E o que a gente tenta falar no livro é justamente isso. O que não é assédio moral e que a gente precisa conviver todo dia, mas que é difícil pra caramba. E a gente dá dicas práticas de como você sobrevive a um líder que nem sempre é bonzinho, paizão e etc. É isso. Everson, muito obrigada. Obrigado pela oportunidade. Bom dia, pessoal. A gente vai fazer uma pausa, intervalo. Na sequência, a gente volta com mais. Até já. Stop Centro Automotivo. Bateria 60 amperes a partir de R$ 219. Super promoção na troca de óleo